Fala galera, Alexandre falando aqui com vocês mais uma vez e falarei mais uma vez sobre o transporte público de Volta Redonda. Dessa vez eu quero aqui propor, ser propositivo, colocar a nossa proposta para o que deve ser feito com relação ao transporte público. O que está ruim a gente já sabe, a gente sente no dia a dia. E aqui nos outros vídeos eu venho falando do porquê está ruim. E agora eu quero falar como melhorar, como na verdade resolver o problema, não só fazer pequenas melhoras. A questão do transporte público vai muito além da mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana ela engloba diversas questões que são fundamentais para a forma que a gente vive na cidade. Hoje a mobilidade urbana ela é simplesmente terceirizada. O que eu quero dizer com isso? O prefeito hoje, ele olha para a política pública urbana na cidade e quando ele olha uma das partes mais importantes da mobilidade urbana, que é a questão do transporte público, ele simplesmente terceiriza essa responsabilidade. Ele não administra de forma direta, então ele simplesmente abre uma concessão para que as empresas de ônibus operem e ele supostamente fiscaliza isso, mas Volta Redonda nem fiscalizar, ele fiscaliza. E ele deixa à mercê dessas empresas que estão sucateadas e algumas delas até falidas, como a Sul Fluminense e a Cidade do Aço. E aquilo ali vai funcionando à revelia, sendo que centenas de milhares de trabalhadores, na verdade de Volta Redonda, mais de 100 mil pessoas por dia pegam os ônibus, dependem dos ônibus para se locomover e eles estão à mercê aí de empresas que não estão conseguindo operar de forma satisfatória. E a política, isso atrapalha a vida como um todo, porque ônibus mal estruturados geram mais trânsito, mais espera das pessoas, mais gasto porque acaba sendo mais caro se fosse mais eficiente, então todo mundo acaba perdendo. As pessoas têm que sair mais de carro do que às vezes pegar o ônibus, ou poder fazer de ônibus, acaba pegando o carro, isso gera ainda mais trânsito e mais poluição, então assim, não fica bom para ninguém. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar e mudar esse sistema é pensar, não, o transporte público é essencial na mobilidade urbana, e a mobilidade urbana é essencial para todos. Então ela tem que ser um serviço essencial, ela não pode ficar à mercê do lucro. Essa lógica do lucro, de vamos tirar dinheiro com tudo, a gente não pode colocar ela em serviços essenciais, como a saúde, por exemplo. A saúde não é essencial e a gente resolveu fazer o SUS. A segurança pública é essencial. Se é essencial, eu digo, se você parar de realizar esse serviço, vira o caos. Então se você parar de realizar serviço na saúde, olha como que mesmo com o SUS já está ruim. As pessoas estão adoecendo e morrendo na fila de espera. Imagina se fosse pago, né? Tivesse o interesse do lucro ali, quanto mais pessoas estariam morrendo. Imagina para a sua segurança, para você ter polícia, se tivesse que contratar segurança particular. É a mesma coisa, imagina os ônibus, a forma que estão, eles já estão ruins, a gente não consegue pegar direito. Imagina se eles parassem. Se os ônibus pararem em Volta Redonda, mas na verdade todas as cidades do Brasil, mas vamos usar Volta Redonda como exemplo, ninguém consegue ir para o trabalho, assim, muitas pessoas vão pegar o Uber até, ou pegar carro, etc. Mas se todo mundo, 100 mil pessoas, pegarem um Uber, a cidade para. Já tem feito uma estatística, já existe uma estatística que todo mundo de Volta Redonda colocar o seu carro, as pessoas que têm carro, colocarem elas, tirarem da garagem, colocarem na rua, 25% do território da cidade, um quarto do território da cidade, vai ficar só com carro, um carro atrás do outro, então é insustentável. Então a gente tem que primeiramente retirar esse objetivo do lucro, ele é um serviço essencial. Retirando o objetivo do lucro, nós temos um novo sistema, um sistema que quer servir as pessoas. E aí, como eu digo, a gente está numa nova era e a gente precisa também incentivar as pessoas a saírem de casa. Porque todo mundo acaba ganhando. Nós queremos fazer um serviço onde a gente consiga olhar para frente e viver melhor. Então eu coloco que o transporte público ele deve ser gratuito e você vai entender o porquê e como faz muito mais sentido do que o serviço de hoje. Um transporte gratuito, as pessoas vão sair mais de casa. As pessoas saindo mais de casa e sem gastar dinheiro, elas vão sair de casa com dinheiro no bolso. As pessoas saindo de casa com dinheiro no bolso, elas vão ter dinheiro para gastar e comprar no comércio local, no varejo local, na banquinha de cachorro-quente, de pipoca, e vão circular esse dinheiro na cidade. As pessoas andando de graça de ônibus vão deixar o carro mais em casa e gerar menos trânsito e menos poluição. Isso é importantíssimo. Então não só tudo isso vai acontecer se o ônibus for de graça, mas se o ônibus continuar nessa forma caótica que está,
E o mundo transformando, a gente não precisando tanto sair de casa, porque hoje você, cada vez mais, trabalha de casa. Hoje tem uma classe de pessoas que trabalham de home office e cada vez mais vai ser assim. Não precisa sair de casa para trabalhar, você não precisa muito ir para o banco, você faz tudo no celular. Você não precisa sair de casa para assistir um cinema, um filme novo, você tem vários streamings, e você assiste a hora que você quiser, o filme que você quiser. Você não precisa sair de casa para comprar coisas que você comprava no varejo físico. Você compra de casa e chega no dia seguinte. Então, assim, cada vez mais hoje no Brasil o comércio online tem crescido e o varejo físico tem estabilizado, porque é um país que não cresce. Você compra no varejo online ou você compra no físico, você não compra nos dois. Ou você pode comprar uma coisa ou outra aqui, outra lá, mas no geral você acaba criando uma tendência, uma cultura de comprar em um lugar só. E cada vez mais está comprando no comércio online, deixando o varejo físico de lado. E o varejo físico ficando de lado, imagina, se as pessoas não comprarem coisas na Americanas daqui, comprarem só na Americanas.com, Americanas daqui vai fechar. E Americanas daqui gera emprego aqui. Paga IPTU aqui, impostos aqui. Americanas.com não. Então a cidade vai acabando se ruindo, porque o transporte público não funciona. É claro que tem outros fatores envolvidos no meio, mas isso é um grande fator. Por isso que a gente precisa incentivar as pessoas a saírem de casa, não o contrário. Não quando a pessoa hoje tem que sair de casa e pensar, caraca, tem que... Ou eu pego um Uber, pago R$15, ou eu tenho que pagar R$4,20 para ir, mais R$4,20 para voltar, e o ônibus não funciona, o ônibus é velho, tem pouco ônibus, tem que esperar 1 hora no ônibus. Então, assim, vai ser muito melhor se o ônibus for gratuito. Agora, como que vai bancar isso? Porque nada é de graça. E quando eu falo que o ônibus é de graça, nunca estou dizendo, obviamente, que vou fazer uma mágica e o ônibus vai ser de graça. Tudo tem um custo, é claro. Hoje, esse serviço tem um custo. É um custo não só para você diretamente pagando sua passagem, e seu tempo de vida, seu estresse, que isso são custos, sua saúde com mais trânsito e mais poluição, mas a própria prefeitura já tem bancado esse sistema pagando com seus impostos. E o que a gente deve fazer? É pegar as contas e ver da onde já tem saído dinheiro para o transporte público e fazer um grande fundo municipal de transporte público, jogando todo o dinheiro que já é para o transporte de certa forma e fazer um fundo e esse fundo bancar esse sistema. Como assim? Qual dinheiro é esse? Hoje a prefeitura paga 11 milhões de reais por mês com vale transporte de seus funcionários públicos. Só aí você já tem 11 milhões de reais. A prefeitura hoje paga 7 milhões de reais para a gratuidade dos estudantes de ensino municipal, público. Então você aí tem mais 7 milhões de reais. A prefeitura hoje começou a pagar 250 mil reais por mês, ou seja, 3 milhões de reais por ano de subsídio direto com dinheiro público às empresas de ônibus. Aí você tem mais 3 milhões de reais. Você tem o dinheiro do estacionamento rotativo, que ele, por lógica de política pública, ele deve ir para financiar o transporte público. Só aí você já tem 2 milhões de reais a mais. E você também tem o dinheiro que vai deixar de ser utilizado. Os empresários hoje, eles complementam o vale transporte que o funcionário paga do seu salário 6%, o empresário paga o resto. Só aí você tem quase 50 milhões de reais a mais. E ao invés do empresário pagar o Sindipaz como ele paga hoje, ele pagaria para esse fundo municipal de transporte público, e assim a gente faria esse grande bolo e colocaria num sistema de transporte que fosse totalmente público, sem o interesse do lucro e gratuito. Essas contas existem, como eu estou dizendo aqui, todos esses números, a gente faz essa conta há anos. Já apresentamos a alguns vereadores, mas ninguém tem coragem de mexer com isso. A prefeitura não quer nem sequer olhar. Ela prefere cada vez mais colocar dinheiro público nessas empresas, em um sistema falido, do que pensar em realmente como solucionar o problema. Infelizmente essa é a verdade. Então nós colocamos aqui a nossa proposta, é claro que tem muito mais detalhes, mas a gente faz outros vídeos, senão o vídeo fica muito longo, falando sobre isso. Deixem aqui algumas perguntas, alguns comentários, que a gente, dando ideia de outros vídeos, o que mais a gente pode falar com relação a isso, mas basicamente é essa a nossa proposta. Nós criaríamos, ao invés de as pessoas pagarem 100 milhões de reais por ano, diretamente do seu bolso, esse dinheiro começaria a circular na cidade. Ao invés de ir para o Sindipaz, esse dinheiro que você paga, que os moradores de Volta Redonda todos pagam para ela,
começariam a circular para a cidade. Seria economicamente muito mais interessante. Então, assim, é importantíssimo isso, importantíssimo que a gente compartilhe essas ideias, compartilhe esse vídeo com as pessoas, dê o like, se inscreva, que a gente cada vez tem alcançado mais gente, tem sido muito bacana esse projeto. Muito obrigado a todos e todas e valeu, abraço, até a próxima.